Olá pessoal, hoje o nosso tema vai ser leishmaniose, que é uma doença transmitida pelo mosquito, um mosquito chamado de flebótomo. Flebótomo é um vetor muito comum na área litorânea, então todo o Rio Grande do Norte ele é endêmico para a leishmaniose. A leishmaniose é também chamada de calazar, popularmente conhecida como calazar. Era uma doença que no passado era comum no meio rural. Só que o que aconteceu? As cidades elas cresceram e as cidades invadiram o campo, invadiram o meio rural. Essa invasão fez com que o mosquito ficasse completamente urbano. Então hoje o mosquito está no meio de nós. Nessa época de veraneio é muito comum as pessoas levarem seus cães tanto para as praias quanto para as áreas de sítio, como para serras. E aí, nesses locais, a endemicidade do mosquito é muito maior, ou seja, tem mais flebótomo, tem mais transmissor de leishmaniose. Por quê? Porque são áreas que tem mais mato, certo? Que é onde o mosquito gosta de estar, O que acontece? Nessa época, o que a gente tem que ter o cuidado de investir na proteção do cão. A leishmaniose, ela é uma zoonose. O que é uma zoonose? É uma doença que se transmite do cachorro para as pessoas, Claro que aí teria que ser um assunto para um outro vídeo, a gente explicar as formas de transmissão, a gente explicar a prevalência, como que dá, isso vai ficar para um outro tema. Nesse de agora, o nosso foco vai ser a proteção. Existem 3 formas de você proteger o seu animal contra a leishmaniose. Vou falar da proteção do cão, que o cão é muito mais suscetível do que o gato, certo? Então são 3 formas. Existem aquelas medicações que são por são pipetas, que têm proteção contra o mosquito. Então essas você coloca diretamente no dorso do animal. Existem as coleiras repelentes, que têm uma ação por mais tempo, E existe a vacinação, que é um assunto extremamente polêmico e que hoje a gente vai abordar um pouquinho dele aqui. Vantagens e desvantagens de cada método. As pipetas, as que têm ação repelente contra o mosquito de leishmaniose, elas são práticas, ou seja, a pessoa está aperreada, indo para praia, o animal não tem proteção, você colocou a pipeta, tem umas que a proteção ela se dá em 1 hora, O efeito repelente da pipeta é em 1 hora, então acaba que é um método prático. O problema da pipeta é a durabilidade. Então, uma pipeta, ela vai durar aí como proteção por 30 dias unicamente. Então, você vai precisar ficar mais atento para os reforços, Já as coleiras, elas têm uma ação repelente maior. Em média, dura 6 meses. São 3 no mercado. A Seresto, a Excalibur e a Livre. A vantagem da coleira, como eu falei, é durabilidade, Fica aí 6 meses de proteção. O certo é você deixar uma folguinha de 1 dedo pro pescoço, porque todas elas, o princípio ativo, ele é liberado pelo atrito. Então, ele tem que roçar no pescocinho do cão. Não adianta você colocar a coleira rente à pele. Ela tem que ter uma folga. Essa folga é dada de 1 a 2 dedinhos da pele do cão, O efeito dela, como eu falei, vai em torno de 6 meses de proteção. E qual é a desvantagem? Casas que tem mais de 1 cão, porque aí eles brincam entre si e um tira a coleira do outro. Ou quando você tem na sua casa um cão extremamente levado, que aí ele mesmo tira a própria coleira e corre o risco dele ingerir até, Em relação à vacina, são 2 pontos negativos que a gente tem. O primeiro, que ela protege apenas, digamos assim, 80%, Não tem essa cobertura tão próxima a 100%. E o segundo ponto negativo é a questão da dor, que muitos animaizinhos, eles sentem muita dor pós-vacinal como reação da vacina, No passado, eu não gostava da vacina e eu indicava muito pouco. Eu gostava mais dos meios de proteção físicos, aquele que eu já falei para vocês anteriormente, as pipetas e as coleirinhas. Hoje, eu já não penso mais da mesma forma. Não que eu tenha mudado completamente de opinião, mas o que acontece? Eu vejo que os meios de proteção física, eles não são 100%, assim como não é a vacina. O que eu noto? Muitas vezes chega o cliente aqui sem a coleira, ou a coleira folgada demais, ou apertada demais, ou a pipeta, que coloca a pipeta e não repete 30 dias depois, que é para ser de forma
correta, né? Então, eu comecei a ver que não adianta a gente ter só um método de proteção, você precisa ter mais de um, para poder você garantir que chega próximo a 100%, porque essas falhas mínimas, que são falhas existentes, muitas vezes o mosquito não perdoa, né? E aí, numa falha dessas, o animal pode ser infectado. O que a gente indica hoje é que se tenha uma proteção dupla, ou seja, você precisa ter a vacina mais um meio de proteção que seja a coleira ou o medicamento por certo? Não existe nada que seja 100% efetivo contra o mosquito. Então, para a gente garantir uma eficácia próxima a 100%, então a gente une os métodos. A gente faz uma barreira de proteção, né? A coleira ou a pipeta, mas a imunização que vem por meio das vacinas. Esse foi o nosso tema de hoje, espero que vocês tenham gostado. A leishmaniose é um assunto muito vasto, requer um tempo muito maior. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar aqui na PetCia. Eu atendo praticamente todos os dias, sempre por marcação. E aí eu vou ter o maior prazer em encontrar vocês por aqui. Um beijo para todos e nos vemos nos próximos vídeos.